Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Moisés e hoje nós vamos falar aqui. Eles querem a Amazônia, pessoal. Você já viu na capa aí? Vai haver uma reunião ali pelos líderes mundiais, né? O presidente Bolsonaro já foi convocado. O primeiro ali que, vamos dizer, está capitaneando isso é o novo presidente americano lá, o João Biden, né? E, olha, não tem nenhuma surpresa, tá, pessoal? Ele já vinha falando lá na campanha. Nós alertamos isso aqui durante todo o ano de 2020, que uma das pautas do progressismo americano lá, né, dos comunistas, é que eles relativizam a questão da soberania brasileira sobre a Amazônia, e não é porque eles estão interessados lá nos unicórnios, e sim pelas riquezas que tem na Amazônia. O resto é conversa fiada. Pessoal, nós já vamos passar para o tema, então eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo agora na entrada já. Verifica se você está inscrito, tá, pessoal? É muito importante aí porque você passa a receber as notificações aqui do canal sempre que a gente lança vídeo, e tem vídeo e live todo dia aqui no canal Pátria e Defesa, tá? Lembrando que eu trabalho aí há 29 anos aí nesse segmento aí da indústria de defesa, geopolítica e estratégia, e eu venho aqui todos os dias compartilhar um pouquinho da minha experiência com você. Então vamos lá, passando diretamente ao tema. Foi convocado para o dia 22 de abril. Olha só essa data, pessoal. Veja se não é emblemática. Dia do descobrimento oficial aí, pelo menos, do nosso Brasilzão. E aí foram convocados aí, vão ter lá os grandes líderes mundiais. Já houve muita confusão. O presidente da França já xingou as autoridades ali do MRE brasileiro, já houve o xingamento de volta, né? Tem o Biden ali que quer porque quer relativizar ali a nossa soberania sobre a Amazônia, e essa escolha do dia é muito emblemática. A história é porque nesse dia, 22 de abril, aí, se comemora, teoricamente, o Dia da Terra, e o presidente americano convoca o presidente brasileiro para um debate, para uma discussão, né, e sobre as questões aí da floresta. Ele vai tocar em assuntos como as queimadas aí da Amazônia, queimadas, né, da Amazônia, como se nunca tivesse existido, né, como fosse constante, sobre como o Brasil trata ali o seu meio ambiente, como nós atuamos ali na preservação do meio ambiente. Mas, pessoal, vamos ser bastante sinceros aqui. Em primeiro lugar, quem é o candidato, aliás, agora presidente dos Estados Unidos? É o cidadão que durante a campanha americana, pela primeira vez em uma campanha americana, tá, colocou o Brasil como tema de ataque. Primeiro porque o presidente anterior tinha uma boa relação com o Brasil, né, o Lourão, e tentou atingir ali a reputação do presidente americano, do republicano, sobre o pretexto aí da relação entre os dois países, inclusive para minar os inúmeros acordos que foram assinados ali no contexto bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, e também pelas pretensões ali, principalmente a questão da OCDE. Pessoal, lembrando que se você já segue aqui o canal Pátria e Defesa, você já está um pouquinho amadurecido, você já entende que essa questão da ecochatice, ela é hipócrita, né, por parte de alguns governos, pela maioria deles, porque se a turma tivesse realmente preocupada ali com a questão do meio ambiente, ia lá perturbar a China, que é o maior poluidor do mundo, ou talvez outros países, talvez até países como a própria Alemanha ali, que ainda tem muitas minas de carvão, né, e se utiliza desse combustível ali para geração de energia na Europa. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. O Brasil é responsável por 28% da cobertura vegetal do mundo. A Europa devastou a sua cobertura vegetal. Eles são responsáveis por menos de 0,10 ali de toda a cobertura vegetal do planeta. O Brasil dá aula, dá lição de cuidados ambientais em todo o mundo, não é só nos Estados Unidos ou só na Europa. Então, essa falácia, pessoal, nada tem a ver com a questão efetivamente ecológica. É que o Brasil é a oitava economia do mundo e tem as maiores reservas de recursos que são importantes para o futuro da humanidade. Você duvida disso? Nós temos uma das maiores capacidades aí relativos aos nossos lençóis freáticos, ali, a capacidade de água potável do mundo. Nós temos um maior potencial hídrico do planeta. As nossas florestas são pujantes e detêm muita biodiversidade,
que gera muitos insumos ali, principalmente para a indústria farmacêutica. No nosso subsolo, nós possuímos praticamente toda a tabela periódica, inclusive na Amazônia ali você vai ter os minerais preciosos, né, ouro, diamante e tudo mais, você vai ter os minerais de terras raras, você tem o petróleo, enfim, pessoal, fora a condição de solo e clima do Brasil, que é perfeita, nós não temos vulcão, terremoto, enfim, o Brasil é uma potência em si, como diz o nosso próprio hino nacional, nós somos gigantes pela própria natureza e essa turma não está preocupada aqui com unicórnio, elefante voador, girafa cor-de-rosa, tá, pessoal? Isso nem existe na Amazônia, eu estou sendo irônico, é óbvio. E a grande falácia é justamente relativizar a soberania que o Brasil tem sobre o território da Amazônia para que eles possam avançar aqui em cima das nossas riquezas. Essa cobiça não é de hoje, né? Isso é de séculos. Países como a França já tentaram inúmeras vezes ali obter um naco ali das riquezas brasileiras. Existem outros países, principalmente ligados ali às casas reais ali da Europa, ali, Noruega, Suécia, que tem também essas mesmas ambições, e nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá? Nunca foi tão relativizado. Lembrando que o Brasil é um dos países que tem uma componente nacionalista muito interessante. O povo volta a se reencontrar com os valores da pátria, da família, principalmente no governo atual. Isso incomoda muito aos entes globalistas que visam ali a relativização das fronteiras de todo mundo. Para eles, nenhum país deve ter de forma absoluta o controle sobre as suas riquezas. Eles exercem isso de várias formas. E um fator aí que foi determinante e nos coloca como povo brasileiro, como país, numa relativa situação de risco, foi o que aconteceu agora no pleito lá de 2020. Entrou um governo que é um governo muito mais alinhado com essas pautas progressistas, e o primeiro avanço, pessoal, foi observar aqui e relativizar tudo que nós temos no país, tá? Por que isso é importante também e o brasileiro precisa entender? A Amazônia brasileira, apesar de ter pouco mais aí de 15% da população do Brasil, né, nós, em torno de 25 milhões de habitantes, aí 25, 30 milhões de habitantes na Amazônia, ela possui aí cerca de 60% do território brasileiro. E lá estão todas as nossas reservas, né, como eu já expliquei aqui no próprio vídeo. E essa turma tenta há muito tempo, existem muitas ONGs, milhares delas, que não têm nenhum interesse em proteção ambiental ou qualquer situação, usam apenas isso como pretexto, e sim estão ali para investigar e cooptar ali o que é possível, né, para um avanço futuro ali sobre o nosso território, tá? Então é uma situação de muito risco. Eu achei a data extremamente emblemática para o Brasil, uma data, por mais que você possa relativizar a questão do descobrimento, se foi antes, se foi depois, mas é uma data oficial brasileira e você colocar esse evento aí já demonstra também a importância que o Brasil tem no cenário mundial. Você pode até dizer que é por conta do Dia da Terra, né? Mas a gente, vamos dizer assim, hoje já está um pouquinho escaldado com relação a esses temas. Se você duvida disso, pessoal, durante o processo eleitoral americano, né, o presidente atual, já eleito, disse, né, de forma textual, durante os debates, que iria liderar aí uma coalizão, né? A gente já ouviu essa palavra, lembra lá do que aconteceu lá no Iraque, lá no Oriente Médio, que ele ia liderar uma coalizão de países para fazer um fundo, né? Inclusive deu valor, 20 bilhões de dólares, para que o Brasil pudesse cuidar da Amazônia. Pessoal, 20 bilhões de dólares é óbvio que é muito dinheiro, mas nós temos que lembrar que o Brasil é um país gigante, a oitava economia do mundo, como eu já disse aqui. A nossa economia é da ordem de 1,8 trilhões de dólares, então não é 20 bilhões de dólares que vão resolver problema qualquer aqui no Brasil, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, que o objetivo efetivo não é esse. É que quando eles reúnem esses fundos, já existem alguns fundos como esse, o próprio Fundo Amazônia ali, que é da ordem de 1 ou 3 bilhões de dólares, né? E que nunca são pagos, eles direcionam apenas para aqueles que eles querem que invistam na Amazônia. E não tem nada a ver com o desenvolvimento social do Brasil, não tem nada a ver com a população que vive ali na Amazônia, muito menos para o desenvolvimento da riqueza e a prosperidade da região. Eles direcionam essas verbas exatamente para aqueles agentes que eles já mantêm em território brasileiro. Então, aumentar esse orçamento para 20 bilhões só pioraria o problema. Mas o objetivo não é esse, porque a pegadinha vem logo em seguida, quando o presidente americano diz que, na sequência,
se o Brasil não cuidar da maneira que eles imaginam que nós devemos cuidar da Amazônia, se nós não agirmos das formas com que eles pagarem para nós fazermos, que eles liderarão justamente uma coalizão para a internacionalização da Amazônia. Então é muito sério, é muito grave isso, pessoal. E não tem a ver, se você aí é de esquerda ou de direita, está preocupado com o presidente Bolsonaro ou qualquer outra coisa nesse sentido, deixa eu te explicar uma coisa. A Amazônia é do brasileiro, pessoal. Os governos são passageiros. Tá? Os governos vão passar. O presidente Bolsonaro está fazendo um excelente governo do ponto de vista da preservação dos valores brasileiros, né? Inclusive ali no que tange a Amazônia, colocou lá o general Mourão como presidente do Conselho Nacional da Amazônia, está fazendo um excelente trabalho. As Forças Armadas brasileiras estão presentes mais do que nunca na Amazônia brasileira, e isso tem incomodado muito aqueles que cobiçam, né? Imagina um governo que ousou colocar ali as suas Forças Armadas para proteger aquilo que é seu. A imprensa se incomodou, algumas autoridades, inclusive do judiciário brasileiro, máscaras caíram nesse momento, né? E aí a gente verifica que o pessoal está realmente incomodado, que o brasileiro tome conta efetivamente para si e não permita que nós sejamos vilipendiados aí na nossa riqueza. Eu fiz questão de trazer esse tema aqui para vocês, eu vou tratar esse assunto mais tarde na nossa live das 19h30, eu espero inclusive você, já te convido. Vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Esse tema é muito importante, pessoal. Vou falar também hoje à noite sobre a questão do relatório lá que um dos principais assessores lá, ex-assessores, na verdade, do presidente atual americano e um dos seus principais conselheiros pessoais liderou um processo, né, uma pesquisa lá e entregou um relatório totalmente cheio de mentiras, principalmente sobre o Brasil, onde ele pede uma CPI no Congresso americano. Olha a ousadia, olha como esse pessoal não nos respeita. Uma CPI no Congresso americano e também pede a suspensão dos acordos que foram assinados pela gestão anterior entre o Brasil e os Estados Unidos. Um verdadeiro absurdo, a gente vai tratar isso um pouquinho mais e aí você vai poder perguntar, interagir conosco. Tá? Esse material está saindo agora aqui, ainda no início da tarde, aqui, final da manhã dessa segunda-feira gorda de carnaval, né? Espero aí que você esteja aproveitando com a sua família. Então vou pedir aí para você curtir, compartilhar muito esse vídeo. Pega esse link desse vídeo, pessoal. Vai lá nos grupos do Telegram, WhatsApp, Facebook. Compartilha com teus amigos. É importante que o brasileiro saiba disso. Verifica se você está inscrito aqui no canal Pátria e Defesa. Estamos indo rumo a 650 mil inscritos. São 650 mil patriotas. Se você gosta dessa temática, quer ouvir essa temática além de uma notícia e sim uma análise de quem trabalha com isso há 30 anos, se inscreve aqui no canal Pátria e Defesa. Verifica também se você está inscrito e marca lá o sininho. Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Esse aqui é seu amigo Moisés. Deus abençoe a todos nós e fui!